Boa noite, Davi Neto, Fernando, Daniel, boa noite para todo mundo. Pessoal, lembrando que agora eu entro quarta e sábado depois do jogo. Se o jogo for domingo, eu entro depois. Márcia Batista, minha principal colaboradora, praticamente sócia minha aqui. Obrigado, Marcinho. Obrigado, Valmir. Alexandre, obrigado. Pessoal, eu vou dar uma movimentada aqui no Facebook. Tem notícias que eu preparei, eu mesmo preparei exclusiva para vocês. Boni, obrigado, meu amigo, parceiro, sócio do Barreto. Pessoa maravilhosa. Nanda também, gente, como me ajuda. Obrigado, viu, Nanda? O Flamengo, pelo segundo ano consecutivo, apresenta a maior previsão de receita com um total de 726 milhões de reais para esse ano. O Flamengo vai chegar a 1 bi de receita, hein? Assim, só a arrecadação com televisão vai chegar a 282 milhões de reais. O Flamengo vai faturar uma grana com vendas, hein? O Flamengo queria faturar 83 milhões em vendas. O Flamengo já está cravando mais ou menos 150, 160 milhões em vendas. Tá bom? Olha aí, gente, eu preparei algumas coisas aqui que aos poucos a gente vai passando para vocês. Lembrando que a Taça Guanabara, a Fernanda vai falar para vocês. Marinaldo Barbosa, obrigado por ter entrado, meu amigo, sócio do meu bolão. Boa noite, nação. Bom, a tabela do Flamengo na Taça Guanabara. Flamengo e Macaé, dia 18 de janeiro. Vasco e Flamengo, dia 22. Flamengo e Volta Redonda, dia 25. Flamengo e Fluminense, dia 30. Flamengo e Resende, dia 2. E Flamengo e Madureira, dia 8. Olha aí, gente, já vou avisando logo. Flamengo abrindo a perna de novo pro Vasco. Parece que Flamengo e Vasco vai ser no Maracanã, tá? Aí a cobra vai fumar, entendeu? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. O Flamengo, mais uma vez, cedendo espaço para os adversários. Sandro, obrigado, colaborador também do Barreto. Saiu uma estatística interessante agora, que a Fernanda vai ler para vocês enquanto eu trabalho aqui no computador. A 5ª edição do Ranking Pluri de Conquistas. É um site internacional aí, tá? O Flamengo se colocou bem colocado. O Flamengo é o primeiro colocado em pontuação na América do Sul. Ela vai ler para vocês. Obrigado, Ricardo. Bom, outro patamar. O Flamengo lidera o ranking de clubes das Américas em 2019. A equipe comandada faturou títulos do Carioca, Brasileirão e Libertadores na mesma temporada, feito inédito, levando-se em conta o atual formato dessas competições. O estatuto envolve 547 clubes de 30 países diferentes. Os 5 primeiros, Flamengo com 476, Monterrey, México com 302, River da Argentina 226, Tigres do México 159 e Racing da Argentina 154. Tentei ver a lista inteira, mas são mais de 400 equipes. Olha aí, pessoal, o que quer dizer isso? Juntam agora as pontuações do Carioca, Brasileiro, Libertadores, inclusive da Copa do Brasil. O Flamengo foi sexto porque foi desclassificado na semifinal. Juntou tudo, o Flamengo crava 476 pontos. Depois o River da Argentina, Tigres do México, Racing da Argentina. Depois vem um monte na Rabiola da Pipa, Vasco, Fluminense e Botafogo. Procurei, tá lá entre o 500 e o 600, tá? Não serve para nada aquilo ali. Tá? O Flamengo cravou isso com facilidade. O Flamengo está negociando o Pires da Mota, o Berrio e o Reinier. Manda para ele. Bom, Pires da Mota com 20 milhões, o Berrio 8 milhões, o Reinier 135 milhões, total de 163 milhões em vendas. O Flamengo está faturando, já cravou o dobro que ele queria arrecadar esse ano com vendas de jogadores. Fábio, um alô para a Zona Oeste. Olha aí, pessoal. Salário dos jogadores do Flamengo. Os únicos que estão sendo renovados oficialmente até o final desse ano, que encerra no final do ano, é o Diego Rivas, que vai renovar por mais 1 ano ou 2, e o Diego Alves, que vai renovar por 3 anos. Todo mundo continua no Flamengo. Para vocês terem uma ideia, eu fiz uma anotação aqui dos salários desses jogadores do Flamengo. Ela vai passar para vocês. Está atualizado, tá? Bom, gente, o Diego Alves, o nosso goleiro hoje, 700 mil. O César, nosso goleiro, 100 mil. Nosso terceiro goleiro, Gabriel, com 20 mil. O esquerdo, René, 220 mil. O lateral direito, Rafinha, 750 mil. Lateral esquerdo, Felipe Luiz, 800 mil.
o zagueiro Pablo Mari, 380 mil. O zagueiro Rodrigo Caio, 300 mil. O outro zagueiro Gustavo Henrique, com 390 mil. O zagueiro Truller, com 80 mil. O volante Pires da Mota, 180 mil. O volante Arão, 260 mil. O volante Gerson, 415 mil. O ponta direita e também meia, Everton Ribeiro, 170 mil. E o meia armador, que também vai renovar o contrato dele até dezembro de 2020, Diego Ribas, 750 mil. O Arrascaeta, 1,5 milhão. O Berrio, direita, 280 mil. O meia Michael, 400 mil. O ponta esquerda, mil. O ponta Pedro Rocha, 450 mil. Ponta esquerda Bruno Henrique, 1,1 milhão. O atacante Gabriel, 1,5 milhão. O atacante Lincoln, 100 mil. E o nosso Mister Jorge Jesus com 1,5 milhão. Pessoal, lembrando que o Berrio, ele vai sair. Vai ser menos na folha. O atacante Pedro chega até sexta ou sábado para assinar contrato com o Flamengo. Thiago Maia, a mesma coisa. E o Orejuela, eu ainda acho que vem. O Flamengo deu um tempo com ele, porque ficou brigando internamente com a briga do Marco Braz com o resto lá, mas parece que voltou ativa. Eu acho que no Flamengo precisa de um lateral direito. Gabigol está renovando. Já era o Flamengo, o Alexandre, o Pedro. Eu acho que o Flamengo precisa, já que está contratando para burro, para montar dois grandes times e ter uma base muito forte de peças de reposição. O Flamengo precisa de um goleiro, um outro zagueiro e um volante. Já está chegando. O jogador se destacou atuando pela ponta esquerda no Brasileiro, mas também pode ajudar a dar profundidade do lado esquerdo pelo Flamengo. Pedro Rocha joga pelas duas pontas. Ele tanto substitui o Bruno Henrique como o Everton Ribeiro. O Pedro é centroavante nato, joga enfiado, mas cai também muito bem pelos dois lados se for necessário. Everton Ribeiro não, 150 mil, cadê ele? 650 mil. 650 mil. Everton Ribeiro, 650 por mês. Todo mundo ganha muito bem, gente. Gustavo Henrique joga pela esquerda, mas no Flamengo deve jogar pela direita ou pela esquerda, mas a especialidade dele é pela direita. O Thiago Maia atua como volante de contenção e segundo volante, isto é, na vaga do Arão e do Gerson. E o Thiago, que todo mundo está esquecendo, o sub-20 que veio do Náutico por 7 milhões de reais, ele é atacante nato, centroavante. O Flamengo, deixa eu passar uma coisa aqui para ela passar para vocês, que eu vou aprovar algumas coisas. Na competição o crescimento foi crescimento de vendas de produtos do Flamengo, hein, gente? O Flamengo recebeu os primeiros dados sobre as vendas de produtos licenciados do clube em 2019 nas lojas franqueadas. Na comparação, em 2018, o crescimento foi, pasme, de 157%. Isso engloba camisas, calções e outros produtos oficiais. Não entram na conta das vendas feitas em lojas de departamento ou especializadas em esportes. Aliás, o bom momento do clube fez despertar o interesse dos empreendedores. Somente em 2019 foram abertas 23 novas franquias de lojas oficiais. O clube fechou o ano com 81 estabelecimentos no país, um aumento de 40% nos últimos 12 meses. O que quer dizer isso? O Flamengo triplicou praticamente o faturamento. Inclusive a Adidas errou. A Adidas poderia ter hoje produtos no mercado das camisas do Flamengo e eles desistiram de fabricar, estão ferrados, está tudo esgotado. Eles vão esperar o quê? O lançamento do novo uniforme, que vai levar ainda 2, 3 meses? Então eu acho que eles vacilaram. Aliás, o marketing do Flamengo trabalha muito mal, diga-se de passagem. Por isso é que está essa bagunça lá dentro. Bem, olha só, pessoal. O Flamengo estreia sábado no Maracanã. O Flamengo deu um cascalho, o Macaé, em troca vai jogar no Maracanã. O ingresso é 20, 40 reais, até que está barato. Agora, estão dizendo que o Flamengo vai jogar com o Vasco no Maracanã, o mando é do Vasco, vai ser no outro final de semana. É mais uma vez o Flamengo abrindo perna para os adversários, né? Passa para eles aí.
Bom, Thiago do Náutico, 7 milhões. O nosso Gustavo Henrique, 26 anos, 4 anos de contrato, veio do Santos com 1,95 m de altura. O Michael, 22 anos, 1,66 m de altura, com contrato de 4 anos. Pedro Rocha, 25 anos, do Cruzeiro, Spartak da Rússia, empréstimo até o fim do ano. Pedro, ex-Flu e Fiorentina, 22 anos, até o fim do ano. O Thiago Maia, 22 anos, Lille da França, até o fim do ano. Orejuela, colombiano, 24 anos, do Cruzeiro até o fim do ano. Eu ainda vejo o Flamengo trazendo Orejuela e espero que traga, repito para vocês, um zagueiro e um goleiro. Eu acho super necessário isso. Não adianta ter só Diego Alves e César. O acordo com a Globo, Nelsinha, continua em impasse. A Globo quer dar tanto, o Flamengo pede tanto, que se não fecharem até... O Brasil é assim, né? Vão fechar em cima da hora. Eu ainda cravo que a Globo vai acabar cedendo alguma coisa, porque sem o Flamengo no Campeonato Carioca a coisa afunda. E os outros clubes também não recebem dinheiro. Essa é a verdade. Mesmo o Flamengo jogando com sub-20, sub-23, eu vejo o Flamengo indo para cima e eles vão acabar cedendo. O Alexandre diz que o Pedro Rocha, Gustavo Henrique, Michael, esses jogadores já pedem para atuar no sábado. Eles pedem, mas não vão atuar. Entendeu? E outra coisa, aí já entra aquele negócio. O Flamengo falou que ia botar o sub-20, sub-23. O time está treinando há 10 dias. Eles não vão desmerecer esse elenco, entendeu? Principalmente agora que o Flamengo decidiu mandar 27 jogadores das categorias de base embora, isto é, dispensar. Isso acontece no final, sempre no início de temporada. Até porque o Flamengo está lotado de sub-11, 13, 15 e 17. Vão ser nessas 4 categorias. Inclusive, eu já soube que 5 ou 6 daquela época do Ninho do Urubu, quando aconteceu aquele incêndio, o Flamengo está dispensando eles, o que é normal. Pode também manter um monte de gente sem ter porquê para jogar. Então o Flamengo vai dispensar esses garotos. Ao final da temporada, quando acabar o Carioca, o Flamengo vai ter aí praticamente 22 sub-20 e 23. Tenho certeza que o Flamengo vai emprestar pelo menos a metade disso daí. Feito. O Flamengo provavelmente vai emprestar esses garotos ou vai vender, já está tentando negociar. E feito isso, o Flamengo vai manter esses 2 times que está montando, mais uns 4 ou 5 do sub-20. Eu não vejo o Flamengo esse ano tendo mais do que 10 jogadores sendo aproveitados no time principal a nível de jogarem, né, de entrarem no segundo tempo ou participar de uma partida. Ao contrário do ano passado, o Flamengo colocou 16 jogadores no Campeonato Brasileiro. Foi o segundo que mais colocou sub-20. Primeiro foi o Grêmio com 16 ou 17. Depois veio o Flamengo com 15. Lembrando que o Flamengo, ano passado, cravou mais de 180 títulos ao longo do campeonato. Isso é, em todas as categorias de esporte no Flamengo. Futebol, primeiro foi a natação, depois o futebol, depois o futebol de mesa, depois basquete, depois foi ginástica olímpica. O Flamengo tem uma faixa de 180 novos troféus para colocar na Gávea, o que não dá, o museu é pequeno, devem abrir algum espaço lá, enfim, vão inventar alguma coisa para o Flamengo fazer isso. É muita coisa. O torcedor está perguntando, Gabigol, fica ou não fica? Gabigol fica, ele vai assinar por 1,5 milhão. Aliás, o salário que eu divulguei aí do Jorge Jesus já é o novo salário dele. Tá? Olha aí. Quando for falar isso aqui, você me passa. Que é estrangeiro. Bom, preste atenção nisso aí, gente. Bom, o Flamengo ocupa a 22ª colocação no ranking dos clubes que mais faturam no mundo. Cerca de 930 milhões do clube carioca representam cerca de 202 milhões de euros. Ou seja, o valor deixaria o Mengão na 22ª posição, à frente do Leicester, 200 milhões de euros, e Ajax, 199,4 milhões de euros. Para efeito de comparação, o Benfica, que também já foi comandado por Jorge Jesus, com 197,6 milhões de euros. O que quer dizer? O Flamengo está entrando num patamar jamais visto na futebol na América do Sul. Ah, tudo bem, somos os 22º colocados em arrecadação, né? Olha lá, 930 milhões que o Flamengo mais ou menos faturou, o que equivale a 202 mil euros, porque 202 milhões de euros, porque 930 milhões dividido por 4 vai dar isso daí mesmo. Mesmo assim, olha bem, ainda está longe. Em Barcelona,
cravou uma receita de 840 milhões de euros. Real Madrid 757, Manchester City 711, Bayern de Munique 660, o PSG da Olhana 635, Manchester 19, olha o que interessa para todo mundo, para nós. O Liverpool em sétimo lugar com 604 milhões. Não basta ter dinheiro, entendeu? Repara só, tem que ter também qualidade. O Liverpool tem a qualidade, está ali cravado ali. Tottenham na Inglaterra 521 milhões, o Chelsea na Inglaterra 513 e a Juventus 459. Não tem nenhum brasileiro numa provável lista. Está todo mundo falido aqui no Rio de Janeiro. Vasco, Fluminense, Botafogo. Apareceu o Davi Vieira aí, pelo visto é Vasco, seja muito bem-vindo. Agora, se você tiver como aparenta educação, você pode ficar, conversar, vai ser um prazer. Tá legal, meu amigo? Não quer porque você é Vasco que você não vai ser bem tratado aqui. Falamos da realidade do futebol. Infelizmente, o futebol do Rio de Janeiro está complicado, né? Manda para eles. Patrocinador novo no Flamengo. Aliás, o Azeite Royal tá confusão feita. Porque o Azeite Royal patrocina Vasco, Fluminense, Flamengo, Botafogo, ótimo, mas entrou aí o dono está sendo processado, pediram a prisão dele, mas vai para a segunda instância o julgamento ainda. O Flamengo, se eu conheço o Flamengo, vão afastar o Azeite Royal dessa situação. Bom, o Flamengo chega a acordo para um novo patrocinador. A marca será estampada na barra inferior das costas da camisa. O clube receberá cerca de 12 milhões em contrato de 2 anos. O Flamengo vai ter mais um patrocinador em 2020, a empresa Petroquímica Total. O contrato é de 2 anos e o Flamengo vai receber cerca de 12 milhões, aproximadamente 70% mais do que o valor do último contrato com a Multimarcas, que se encerrou. Outra coisa, o Flamengo está renovando agora com aditivo, parece que o Flamengo vai faturar mais 15 milhões em cima do banco, do BS2, porque o Flamengo fez um péssimo contrato com eles, todo mundo sabe disso, tá? Não sei se foi o marketing, quem é que decidiu isso, fez um contrato, 15 milhões, que é muito pouco, anual, a Crefisa, e o Flamengo em troca teria que ter uma movimentação nos que os sócios torcedores do Flamengo entrassem com a sua conta bancária no BS2. Poucos entraram. O brasileiro não gosta de conta online. Você não vê o dinheiro na banca, você vai reclamar aonde? Você vai aonde? Então o brasileiro gosta de ir no banco, pagar boleto, enfim, ter o cartão, conhecer o gerente, não é isso? Então o Flamengo se ferrou com isso. Em troca, eles meteram mais 15 milhões no Flamengo e estão patrocinando agora todas as categorias de base do Flamengo, além de futebol feminino. Futebol feminino esse, Brunão, obrigado por ter entrado. Futebol feminino esse, que o Flamengo dispensou 7 jogadoras agora, que foram para o Santos. Alguma perda o Flamengo teve para isso acontecer, alguma coisa o Flamengo errou ali. E o Flamengo está contratando 15 novas atletas, que não vão ser conveniadas com a Marinha. O Flamengo tem um convênio Marinha, Futebol, Flamengo. Agora vão ser atletas do Flamengo, exclusivos. Bom, a torcedora está perguntando se o Flamengo vai jogar com o segundo time no sábado. Não, o Flamengo não vai meter o segundo time. Primeiro que está desmontado, só está chegando 6 jogadores agora, o resto ainda está de férias. O Flamengo só volta de férias no meio da semana que vem, da outra semana. Então o Flamengo vai manter o Sub-23 e o Sub-20, até porque é desrespeito com esses atletas. Estão treinando já lá há algum tempo, já fizeram um jogo treino, 2, estão se preparando e provavelmente vão vencer o Macaé. O time Sub-23 tem jogadores que participaram agora da última temporada pelo time principal do Flamengo. Chegou o Thiago do Náutico, chegou um colombiano, chegou um africano. O time é bom. Não digo que vai ganhar um campeonato, mas que vai se classificar para a decisão da Taça Guanabara, vai, e o Flamengo aí mete o time principal. Obrigado, Nelsinho, obrigado. Fica difícil, entendeu? Silênio, obrigada por entrar. Com iminente saída de Renier, o Flamengo chega a 465 milhões de vendas em 3 anos, puxados por joia da base, alavancaram a arrecadação. Apesar do alto investimento, o clube tem um lucro de 30 milhões em 2020, a cerca de 53 milhões a receber de atletas que já saíram. O Flamengo tem tudo para esse ano ultrapassar o que ele fez no ano passado. Ano passado o Flamengo cravou 74 partidas, sendo 49 vitórias, 16 empates e 9 derrotas. Eu não vejo o Flamengo, caso não haja interferência, né,
na CBF, Conselho Arbitral e etc., eu não vejo o Flamengo perdendo mais que 9, 10 partidas ao longo desse ano. Mesmo assim, já cravando o Campeonato Carioca, o Flamengo está com o time misturado, sub-20, sub-23. Se deixarem o Flamengo jogar sem meterem a mão, o Flamengo não perde ao longo desse ano. Eu vejo o Flamengo chegando a 80, em vez de 80, 74 jogos, chegando a 84 jogos. Por quê? Final de Copa do Brasil, Libertadores, consequentemente Mundial de Clubes. Dia 16 de fevereiro, o Flamengo disputa a Supercopa da América do Brasil. Flamengo Atlético do Paraná, 11 horas da manhã, em Brasília, no dia 16 de fevereiro. Ali é um jogo de risco. Entrar com o seu time praticamente em meia temporada. Entendeu? Não vão estar ainda voando dentro de campo. O Flamengo vai ter ali 16 dias de jogo, de treino mais ou menos, e o Flamengo vai fazer os treinos no Ninho do Urubu. Então eu não vejo o Flamengo chegando lá dessa forma. Entendeu? Eu vejo o Flamengo. Peraí, Paulo, pode pegar lá se quiser. Olha aí, eu não vejo o Flamengo chegando a essa decisão mal arrumado. Entendeu? Vai chegar o time titular, vai levar um que tem de melhor, mas vai sofrer, porque o Atlético do Paraná já está treinando há um mês. Esse é o jogo de risco. Depois, a Supercopa da América do Sul, isto é, Flamengo campeão da Libertadores e o Independente Del Valle campeão da Sul-Americana, eu não vejo dificuldade. Diga-se de passagem, abre aspas, o presidente, o chefão, o maior investidor do Independente Del Valle, investiu uma fortuna lá, que para eles é muito, reforçou a vença do Flamengo 2 partidas. Por que 2? A primeira, 2 partidas são pela Libertadores, 2 por essa decisão. Não vejo o Flamengo num confronto natural perdendo qualquer uma das 4 partidas contra eles. Eu acho que o Flamengo passa pela Libertadores e passa também por eles na Supercopa, na Recopa. Alisson, boa noite. O Brunão está perguntando se o Orejuela vem ou não vem. Olha, ele está palavrado com o Flamengo. Agora, com aquela confusão que deu lá naquela diretoria, aquela brigaiada, a coisa ficou um pouco esquecida, mas ele tem que contratar. Agora tem que botar alguém lá. Eu acho que ele vai botar sim. Bom, o Brunão pergunta sobre a sua opinião com a relação os meninos do Ninho. A indenização deles, ele quer saber sobre a sua opinião. Eu canso às vezes de bombardear a diretoria. Quanto a isso, ao contrário. Quando isso aconteceu, eu acompanhei muito de perto aquilo ali, tive contatos inclusive com familiares desses garotos. O Flamengo, se eu não me engano, acertou 4 indenizações, as outras 6 não, por culpa exclusivamente dos advogados dessas famílias que estão querendo tirar dinheiro acima da média. O Flamengo não é bobo, tem um ótimo, diga-se de passagem, departamento jurídico, eles sabem muito bem que um exemplo vale R$1 milhão, não mais do que isso. Que isso? Estou chutando o valor, não é que seja isso não. Lembra aquele caso daquele incêndio lá no Rio Grande do Sul? É a mesma coisa parecida. Quando bater o martelo vai ser feito isso. Então o Flamengo está com o dinheiro separado. Já que eles não querem a cor, a hora que bater o martelo o Flamengo vai pagar o que é justo. Que não vai chegar nem a metade do que eles estão pedindo. Esse aqui é o problema. Senão... O Alex pergunta, o que você acha do Flamengo contratar o Dedé do Cruzeiro? Para ontem. Né? O Flamengo precisa de mais, não adianta. 4 zagueiros só não adianta. Nós temos que ter no mínimo 5 para disputar um campeonato. 5, 6, 7, 6 campeonatos ou 7 o Flamengo vai disputar. Tem que ter no mínimo 5 grandes zagueiros, pelo menos um jogador de contenção forte na marcação, está saindo o Pires da Mota, e um outro goleiro. Cabe à diretoria se movimentar. Vamos ver o que eles vão fazer. O Ricardo Dinha Uma disse nas redes sociais. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Conto muito com vocês. Vocês estão sempre me ajudando, viu? Bom, vamos lá. Flamengo, em 2019, 84 vitórias, empates 16 e derrotas 9. 150 gols e 64 contra. Quase 67 milhões de reais de TV aberta, Premier em 2019. 168 títulos em diversas modalidades em 2019. Não tem espaço na Gávea. Vamos com sub-20, sub-23 nas finais e com os titulares. As férias eles voltam dia 22 de janeiro e pré-temporada ainda a definir. Lembrando que o Flamengo pelo segundo ano
o clube do Obrigado do Flamengo apresenta a maior previsão de receita no ano, com um total de 726 milhões de reais. Outra coisa que vocês prestem atenção que eu vou falar. Ano passado eu conversei com a diretoria do Flamengo, antes dos campeonatos, eu fiquei meio perdido. Nossa prioridade, Barreto, não é brasileiro, é pela ordem, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Por quê? Porque o Cascalho, Copa do Brasil, hoje, esse ano, paga 80 milhões, a Libertadores paga 60, o Brasileiro paga 50. Esse ano vai ser a mesma coisa. O Flamengo quer a Copa do Brasil, Libertadores, Brasileiro, Mundial, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e depois o Carioca. Por quê? Financeiramente é interessante essa quantidade de títulos nessa ordem. Claro, o Flamengo vai disputar todos? Vai. Vai ganhar? Provável. Agora, se a arbitragem, se a CBF interferir, vai ser complicado. Ontem eu até conversei com o ex-diretor de basquete do Flamengo, o Ricardo Caetano. Ele me lembrou uma coisa: é mais fácil o Flamengo ser prejudicado na Copa do Brasil do que no Brasileiro. Porque no Brasileiro você tem que prejudicar 10, 15, 20 rodadas. A Copa do Brasil é mata-mata, é um jogo lá, 1K. Então talvez eles tentem aprontar para cima do Flamengo na Copa do Brasil. Mas o Flamengo vai manter o seu time titular o tempo inteiro na Copa do Brasil, que é a grande fatia financeira do futebol brasileiro. Obrigado por ter entrado. Boa noite, meu amigo. Zé Neto Gouveia, obrigado por entrar. Boa noite. Bom, o Neto aqui, boa noite, Neto. Ele diz: um lateral direito para reserva agora é prioridade. O que você acha? A gente está conversando sobre isso. O Orejuela estava quase com o pé no Flamengo. Aí o Flamengo parou para ir buscar outros jogadores de outras posições. Até porque teve aquela briga lá do Pelaipe, do Braz, do BAP, enfim, aquela papalhaçada deles lá dentro ficarem brigando. Eu acho que o Flamengo ainda tem que chegar lá, fechar, trazer, porque o próprio Cruzeiro tem esse interesse. Reparem uma coisa: dessas contratações do Flamengo, Thiago Maia, Pedro Rocha, Pedro, enfim, 4 dessas 7 contratações do Flamengo são por empréstimo. Por quê? O clube não é besta, ele sabe que está botando na maior vitrine da América do Sul. O cara vai entrar, vai jogar bem, o Flamengo chega no final do ano ou compra, ou a vitrine vai mandar ele viajar para outro clube por uma parcela altíssima na hora da venda. Então todo mundo quer jogar no Flamengo, entendeu? O Vanderlei seria bom, mas ele está sendo contratado, o Alisson. Tenho quase certeza disso. Flamengo em 2019, vejam bem as contratações, a ordem de classificação. O Flamengo cravou 4 das 10 principais contratações do ano passado, em valor financeiro. O Flamengo pagou. Bom, o Arrascaeta, com 63,7 milhões, o Gerson, 49,7 milhões, Pablo, 26,6 milhões. Vai dando os nomes. A Arrascaeta do Flamengo custou 63 milhões e 700 mil reais. Segundo colocado foi o Gerson do Flamengo, 49,700. Depois vem 4 jogadores seguindo a lista: terceiro, quarto, quinto e sexto. Pablo do São Paulo, 26 milhões, Cueva do Santos, Carlos Eduardo, Vitor Hugo. O Flamengo crava também o 7º colocado, Bruno Henrique, que saiu por 23 milhões. A maior contratação foi a Arrascaeta, mas o maior jogador da América do Sul hoje em dia é o Bruno Henrique. O valor dele dispara. O Flamengo, com o aumento que deu para ele, a multa dele foi para 370 milhões. 370 milhões. Depois vem o Rodriguinho, Tietê e o Rodrigo Caio, que veio para o Flamengo. Quer dizer, de 10 de grandes contratações do futebol brasileiro no passado, o Flamengo cravou a primeira, a segunda, o 7º e o 10º. O Flamengo, esse ano, renovou o contrato do Bruno Henrique, foi para 300 e tantos milhões a multa rescisória dele. Gerson também está nesse patamar aí, em matéria de multa rescisória. Ninguém no futebol da América do Sul consegue contratar jogador do Flamengo hoje em dia. Se o Neymar vem ou não vem? Continua o bochicho, ele quer vir, Gabigol não quer que ele venha, então está armada a confusão. Mas uma coisa eu garanto para vocês, que ele vai vir, ele vai. Pode vir agora, pode vir no meio do ano, mas que ele vem, ele vai vir, eu tenho certeza disso. Olha, as mudanças vão acontecer 3 no CT do Flamengo, hein, gente? 3. O Flamengo tem investido 4 milhões de reais nessas reformas que vão ficar prontas até fim de fevereiro. Bom, o Flamengo terá campo de treino exclusivo para goleiros do Ninho. O projeto faz parte das melhorias nos centros de treinamento aprovadas pelo clube a pedido de Jesus. Diego Alves, César, Gabriel Batista e Hugo Souza terão um campo para chamar de seu em 2020 no Flamengo. Além da área específica para treinamento de goleiros, o Flamengo vai reformar os gramados dos campos 1, 2 e 3 e instalar refletores para atividades noturnas no campo 1. As intervenções estão em fase de projeto e marcações no terreno do CT. O Flamengo também vai construir um campo maior de grama sintética e além do que já existe no Ninho para atividades menores. Todas as intervenções devem custar aos cofres rubro-negros cerca de 4 milhões.
O Flamengo está fazendo tudo isso porque a vagabundagem acabou no Flamengo. Na época de seu Abel Braga, ninguém queria treinar. Ou treinava de 8 às 9 e de 2 às 3. Jorge Jesus treinando de 8 às 11, almoço, vai para o quartinho, quarto individual, visitei o CT, uma mordomia danada, todo mundo descansa, 3 horas para o campo, treina até 6 horas. A moleza acabou também para esses jogadores, porque o Flamengo agora vai treinar à noite, horário noturno. Estão instalando postes num dos campos do Flamengo. O Flamengo vai treinar à noite. Jorge Jesus não é burro. Ele sabe que, por exemplo, o Palmeiras e o Corinthians já estão com grama sintética. Então ele quer treinar também na grama sintética, entendeu? Por isso ele mandou fazer para aprimorar. Gabriel, Hugo, que são do Sub-20, e o César e o Diego Alves, ele mandou instalar, preparar um campo específico para treinamento de goleiro. Tudo isso gira em torno de 4 milhões, vão ficar pronto até o Carnaval. O Goiás tinha 75% dos direitos de Michael. Fala para eles aí que eu vou aprovar aqui. Bom, o Goiás tinha 75% do atleta e o Goianésia com 5%. O Esmeraldino vendeu toda a sua porcentagem e o Goianésia não foi afetado pela negociação. Michael ficaria com 20%, mas cedeu 5% para o rubro-negro. Resumindo, o mais querido desembolsou 7,5 milhões, mais 7,5 milhões de euros e adquiriu 8% dos direitos, 40 milhões de reais. É igual a jogada do Pedro, vocês lembram? O Pedro, o Flamengo foi pegar, a mania do Flamengo passar a mão nos adversários aqui no Rio, o Flamengo foi lá, acabou cedendo, foi para a Fiorentina, está voltando para o Flamengo mais barato. É complicado, né? Lembrando que o Flamengo faz uma jogada inteligente. Ele traz os jogadores na base do empréstimo praticamente, vem de graça, o Flamengo paga os salários e no final do ano ou contrata ou dispensa. Mesmo assim todo mundo quer vir, porque todo mundo sabe que o primeiro time do Flamengo e o segundo são infinitamente melhores que Palmeiras, Santos, Corinthians, São Paulo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Atlético Mineiro, Grêmio Internacional, Atlético do Paraná. E já falei para vocês, compra a briga e assina embaixo, reconheça o filme por autenticidade. No futebol da América do Sul só existe um gigante, o Flamengo. Grande Internacional, River e Boca, Palmeiras e Atlético do Paraná. Esses 6 são grandes. O resto, para mim, é médio. Me desculpe os adversários. Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Santos até raspa no grande, não é isso? Agora, Atlético Mineiro, essa ralezada, não vai a lugar nenhum, todos nós sabemos, gente. É muito fraco, entendeu? Bom, o Henrique disse, eu sou de Goianésia. Aí ele disse que foi o maior rolo lá. E que o time ficou com medo de ficar sem o dinheiro do Michael. E vou te avisar, você que é de Goianésia, eu conheço como é que acaba essa história. Vão receber. Você acha que o Flamengo vai deixar de fechar um contrato, né, da revelação do campeonato do ano passado por causa de 5 milhões de reais? Entendeu? Com certeza, um exemplo. O Goiás dá um cascalho, o empresário cede um pouquinho, o Flamengo dá mais uma merreca lá e acaba com a história. Porque o Flamengo, me desculpe, hoje em dia gastar 5 milhões é fácil, né? O Alisson, o Flamengo vai com o time pro Carioca. Terceiro time, entendeu? Cravo que eu tô te falando, meu amigo. O Flamengo tá vendendo Pires da Mota por 20 milhões, Berri por 8 milhões, Reinier por 135. A diferença é que ninguém quer sair do Flamengo. Berri tá dando fricote, não quer sair, Pires da Mota já deu um piti agora aí. Inclusive eu tenho uma página em homenagem a ele. E aí? Mas não dá, mas tem que sair, vai ser o terceiro, quarto reserva, mas eles não querem sair, porque estão ganhando em dia. Eles preferem ficar no banco o ano inteiro, sem fazer nada, para ganhar o dinheiro que eles ganham no Flamengo. Estão certo, estão errado? Não sei. Só acho que é uma vergonha. O Nelsinho pergunta para você, quem ganha, o time A ou o time AA? Olha, se você pegar o time, vou escalar o time AA. Chegando o Orejuela, César Orejuela, Gustavo Henrique, o Tuller, René, olha bem, o Thiago Maia, Diego, Michael, o ataque é o inferno, olha lá, Pedro Rocha, Pedro e Vitinho, leva mal não, meu filho, esse time, vocês vão se lembrar do que eu vou falar, esse time vai disputar o Brasileiro, e o time A do Flamengo vai disputar a Copa do Brasil e a Libertadores, de vez em quando vão se misturar de acordo, até porque quando chegar no meio do ano, vai vir a desgraça da Copa América, aquele torneio caça-nico, né? Para arrumar um dinheiro. Vão ser 8 ou 10 jogos que o Flamengo vai jogar sem seus titulares, sem seus jogadores cedidos. 5 do Flamengo vão ser cedidos para a seleção brasileira. Rafinha, o Rodrigo Caio, Gerson
o Bruno Henrique e o Gabigol. A Arrascaeta também vai. E aí, se o Pires estiver aí, vai para o Paraguai. Se Berri estiver aí, vai para a Colômbia. Ferrou, o Flamengo está com menos 8, 10. Mesmo assim, com essas contratações, o Flamengo está com o time praticamente pronto para encarar de igual para igual qualquer outro time, inclusive na frente. Não é demagogia, não é exagero afirmar que o Flamengo, hoje, com seu time principal, é infinitamente superior aos adversários. E esse time que eu falei agora, o reserva, digamos assim, é também superior a Palmeiras, Santos e por aí vai. Então eu acho que o Flamengo está disparado na frente, o Flamengo tem tudo para ganhar tudo esse ano, o Carioca é saco. Essa Copa agora que vai Paraná é um jogo de risco, o Flamengo vai estar com o time, ainda não vai estar entrosado, mas eu acho que o Flamengo ganha. O Atlético Paraná faz um trabalho muito bom. Depois, Brasileiro e Copa do Brasil, se não meterem a colher, se não tentarem garfar o Flamengo ganha. E aí? Libertadores? A Libertadores, para quem preste bem atenção vocês, Independente Del Valle, saco. O Flamengo só tem cego nessa quadra, nessa chave do Flamengo. Júnior Barranquilla, sei lá, é Barranquilla, eu acho que é. E talvez o Cerro Porteño. Eu não vejo o Flamengo perdendo uma partida nessa Libertadores. Se isso acontecer, Júnior Barranquilla, Independente Del Valle e quem sabe o Cerro Porteño. O Flamengo vai chegar no mínimo 15 pontos para a fase seguinte de mata-mata da Libertadores. 15 pontos equivale a 5 vitórias. Vamos levar todos os jogos decisivos para o Maracanã. A segunda partida, não é isso? E depois a decisão no Maracanã. Então o Flamengo, com o time que tem, mais o que contratou e mais o entrosamento que já tem esse ano, não vejo o Flamengo perdendo mais de uma, 2 partidas, se perder na Libertadores. Ao longo do ano eu não vejo o Flamengo perdendo mais que 9, 10 partidas em 84 partidas. O Flamengo vai ser campeão da Libertadores e estaremos de novo no Catar para caçapar mais uma vez o Mundial de Clubes, que é consequência de um trabalho bem feito. Como eu falei, o Liverpool, o sexto colocado com 600 milhões de faturamento na Europa. Não é nem o primeiro. Madrid, por aí vai. Mesmo assim, o Liverpool faz um bom trabalho, tem um time pontual, titular muito bom, e vai chegar provavelmente na UEFA Champions League esse ano, quem sabe campeão de novo. A gente caçapa eles lá pela segunda vez. Não vejo o Flamengo se dando mal, não. O Alisson disse que em 2020 que o único adversário do Flamengo é a CBF. É o principal adversário, você falou uma verdade. O problema do Flamengo vai ser encarar a CBF, o Conselho Arbitral, o Papagaio e o Periquito. Vejo eles sim, tentando prejudicar o Flamengo. Todo mundo sabe disso, vocês sabem, os adversários sabem disso, os palmeirenses sabem, todo mundo sabe. Eles vão tentar segurar o Flamengo, não digo nem derrubar o Flamengo, mas se eles conseguirem ao menos que o Flamengo não dispare no Brasileiro, preste atenção, o Campeonato Brasileiro começa 18 rodadas no primeiro turno. Se o Flamengo cravar 15 vitórias, o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro? Ninguém vai ver televisão, a não ser a gente, os flamenguistas, né? O palmeirense não vai, o Santos não vai, o Corinthians não vai, o São Paulo não vai, Vasco, Fluminense, Botafogo não vão nem ligar a televisão para ver o campeonato. Então, a emissora de televisão afunda, o canal pay-per-view afunda, a CBF afunda, o Conselho Arbitral afunda, o juiz afunda, o pessoal que vende cerveja em volta todo mundo afunda que isso aconteça. Né? Então eu acho que eles vão tentar travar o Flamengo. Tenho quase certeza disso. Mundial de Clubes em 2021. Prestem atenção que ela vai falar para vocês. Bom, no Mundial de Clubes de 2021 terá 20 equipes. Entre 17 de junho de 2021 a 4 de julho de 2021, em 8 cidades da China. A nova competição terá 8 times da Europa, 6 da América do Sul, continentes, desculpa. Daí em diante, a competição a cada... Veja bem. O que acontece aí? Por isso é que eu falo que é importante o Flamengo esse ano cravar o Mundial. Que esse ano vai ser o último nesse formato de Liverpool, como foi da última vez. Ano que vem vão ser estilo Copa do Mundo, 4 clubes em cada chave, igualzinho a Copa do Mundo. Vão ser 8 da América da Europa, 6 da América do Sul e as outras vagas divididas pelos restantes das confederações. Mesmo assim, eu vejo o Flamengo ano que vem com um time muito forte para disputar esse Mundial. Mas por que não ganhar esse ano, já ser bi e buscar o tri ano que vem?
Não é isso? Então eu vejo o Flamengo com totais condições de chegar à China no meio do ano que vem, ficar um mês lá e faturar esse campeonato. Tenho certeza disso. Bom, Ricardo Inhaúma disse que ele vai vir aqui no Rio amanhã e disse que está muito orgulhoso de vocês estar fazendo parte do nosso grupo político Flá Tradição. Amigo, o Lázaro, vocês sabem, do Sub-17, seleção brasileira, campeão do mundo agora Sub-17, ele se machucou, operou o joelho, mas já voltou rapidinho. Acho que daqui a 3 ou 4 rodadas vai estar pronto para integrar esse time Sub-20, Sub-23 do Flamengo. Olha aí, outra coisa interessante. A estatística de 2019, os maiores públicos do mundo. O Flamengo se colocou em 9º. Aí vocês vão dizer, por quê? Porque o Maracanã só cabe 65 mil pessoas. Se coubesse 100 mil, o Flamengo em primeiro. O primeiro tem um estádio grande, com 81 mil lugares. Eles lotaram nessa faixa de jogo, 81 em média por jogo. Depois o Bayern de Munique, 75 mil. O Real Madrid ficou em quinto com 64, a Inter de Milão com 63, o Schalke 04 com 61, o Arsenal com 60, o Flamengo com 60, cento e pouco, o West Ham com 59. Se o Flamengo fizer o que está prometendo em ano que vem, botar atrás dos gols, arquibancada e fizer um anelzinho pequeno para geral, o Flamengo crava 101 mil pagantes por jogo no Maracanã. Lembrando que o Flamengo fatura em média no Maracanã 2 milhões por jogo de lucro. O Flamengo fatura em média de 8 a 10 milhões por mês de programa sócio-torcedor. O Flamengo tende esse ano a arrecadar 280 milhões de premiação. Para isso, precisa ganhar um ser pelo menos vice do Brasileiro, chegar à final da Libertadores e chegar na semifinal da Copa do Brasil. Se o Flamengo tiver um prognóstico ruim, como eu falei aqui, mesmo assim ele crava 200 e tantos milhões de premiação. Mas eu acho que o Flamengo ganha, na minha opinião, o Carioca, esse jogo do Atlético Paraná da Supercopa, o Flamengo ganha Brasileiro, a Copa do Brasil, Libertadores e vai buscar o Mundial. Não crava todos os títulos, que eu acho, vou repetir de novo, que a CBF, etc e tal, não vai deixar o Flamengo sair ganhando tudo. Tenho quase certeza que eles não vão deixar. Se não fosse isso, a disparidade é muito grande. Você pegar o time do Flamengo, mandar para a Europa, disputa o campeonato inglês. O Flamengo jogou de igual para igual com o Liverpool. O Liverpool enfiou 4 no Manchester City há 3 semanas atrás. O Flamengo, no mínimo, fica em segundo, ou terceiro, ou primeiro no campeonato inglês. O campeonato disso. Espanhol, o Flamengo embora entre os 3 primeiros, com o Real Madrid e o Atlético de Madrid. Campeonato italiano é saco, só tem a Juventus, o resto tudo ali é japonês. Todos os times infinitamente inferior ao Flamengo, que pode fazer jogo duro. Então eu não vejo. Campeonato holandês, a gente vai ser tetracampeão, pentacampeão, vai ser um saco aquilo ali. Então o Flamengo hoje, no mundo inteiro, para mim, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Flamengo, esses são os gigantes do futebol mundial. O resto são times grandes. Na América do Sul, gigante é o Flamengo. Grande só tem River, Boca, Palmeiras, Atlético do Paraná, Inter, um pouquinho aí, fazer um 7º nessa lista aí, o Santos, que tem um time razoavelmente bom, mas um estádio pequeno. Mesmo assim, fora isso, o resto tudo, hoje em dia é time médio. Vasco, Fluminense, Botafogo, Corinthians, São Paulo, Santos, Atlético Mineiro, Cruzeiro, nem boto mais. É time pequeno de divisão. Tanto que, ao mesmo tempo, se vocês não sabem, junto com o Corinthians, foram os clubes mais vencedores da última década. Mas e daí? O que adianta ganhar tudo isso? Dorival Júnior soltou uma nota agora recentemente, e olha que ele é treinador do Atlético do Paraná. Meu amigo está no meu zap e tal, ele falou, o Flamengo dentro de uns anos vai ser o maior clube do mundo. Pode ser, desde que não meta a mão dentro do Flamengo internamente. Fora isso, o Flamengo daqui a 5 anos, se não for o maior potência mundial, vai ser uma das 3 maiores potências. Tenho certeza disso. Vai tirar o lugar de Real Madrid, de Barcelona, Bayern de Munique. Garanto isso para vocês. Pessoal, Libertadores, esse ano, vocês vão se acostumando aí, vocês só vão ver as imagens pela Globo, Fox, Sport TV e Facebook. Sim, Facebook também. Primeiro jogo do Flamengo, dia 4/3, só a Globo e Sport TV vai mostrar. Flamengo e Júnior. Flamengo, o primeiro colocado do G1, que eu acho que vai ser o Cerro Porteño. Jogo no Maracanã, Globo e Sport TV. Até aí tá uma beleza.
Dia 19 ferrou. Independente Del Valle lá, emissora nenhuma vai transmitir, só o Facebook. Vocês devem lembrar, um ano atrás, o Flamengo jogou pelo Facebook, cravou 4 milhões e tantos de seguidores acompanhando o jogo, foi a maior média do mundo do Facebook. Nem um jogo do Liverpool que chegou a 1 milhão e pouco, foi o segundo colocado, chegou sequer a 25, 30% da capacidade do Flamengo de fazer o público acompanhar pelo Facebook. Isso, claro, torcedor do Brasil, do mundo inteiro, todo mundo acompanhou o jogo do Flamengo. Depois o Flamengo volta, vai jogar lá com o Cerro Porteño, só a Fox Sport, hein? Aí ferrou, só canal fechado. Depois, contra o Independente Del Valle no Maracanã, o Globo Sport TV, e depois o Globo Sport TV de novo contra o Independente, o Júnior Barranquilla aqui. Olha bem, o Flamengo vai jogar com o Independente Del Valle, Júnior Barranquilla e quem sabe Cerro Porteño, Barcelona ou Sport Cristal. Esse trio ternudo aqui é horroroso. Independente Del Valle, o atual investidor investiu 80 milhões em reforços, foi o maior investimento que o Independente Del Valle já teve na história do Equador. Mesmo assim ele já cobrou, tem que ganhar no mínimo 1, 2 partidas do Flamengo, as 4 que vão cruzar com o Flamengo, pela Recopa e pela Libertadores. Com tudo isso eu não vejo o Flamengo perdendo um segundo jogos contra ele. Júnior Barranquilla da Colômbia, olha, o interminável Theo Gutierrez de 34 anos segue no Júnior Barranquilla, que também é conhecido por seu time da cantora Shakira, grandes coisas, o time é horroroso. O Sport Cristal é péssimo. Cerro Porteño, Barcelona, juntos os três não faz o meio time. Independente Del Valle, se vocês não sabem, já foi campeão da Libertadores 1 ano. Para o Flamengo cravar o que eles querem, 283 milhões de receita em premiação, o Flamengo tem que chegar, olha lá, segundo no Brasileiro, final da Copa do Brasil e na semifinal da Libertadores. Mesmo assim, eu acho que desses 3 o Flamengo ganha no mínimo 2. Jorge Jesus está sendo esperado para assinar um novo contrato. O contrato dele vai até maio, ele deve renovar até o final do ano. Fiquem sabendo, não adianta, acho que acontecer, ele vai embora no final do ano, Jorge Sampaoli assuma por 3 anos a direção do Flamengo. O salário do Jorge Jesus está indo para 1,5 milhão. É pouco? Não é. Ele é malandro. E existe um aditivo nos seus contratos. Ano passado isso aconteceu, ele ganhou Carioca, Brasileiro, Libertadores, ganhou mais 9 milhões de prêmio. Divide esses 9 milhões por 12, deu mais 700 mil por mês. Conclusão, ele ganhou 2 milhões por mês. Se isso se repetir esse ano, e a premiação vai ser maior, ele crava 10 milhões de prêmio, o que equivale a salário de 1 milhão e 400 mil dividido em 12. Conclusão, o cara vai ganhar 2 milhões e 400. Ele tem que calar a boca dele, trabalhar, parar de ficar falando besteira, que eu não estou falando muito. Não está abaixo dele. Ninguém é acima do Flamengo. Acima do Flamengo não tem. Tem igual, que é a torcida do Flamengo. O resto estão todos abaixo da instituição Flamengo. Bom, o torcedor está perguntando se o Flamengo até agora não vai chamar um goleiro. Isso daí vocês têm que fazer circular nas redes sociais. Eu falo isso há 6 meses. E até agora ninguém me respondeu nada. Continua a mesma coisa. Gostamos muito do Diego Alves, do César, afilhado, enfim, faz parte da família, mas isso não quer dizer que ele não precisa se aprimorar. O goleiro precisa rodar. Eu teria conversado com ele. César, não sei se pode, né? Se apresenta um pouco antes, disputa o Carioca agora como titular. Mas enfim, ele só vai voltar junto com o elenco principal. O Flamengo precisa, já que está gastando para cachorro, se quiser ter um time sólido, time titular, reserva e mais reserva, porque como eu falei para vocês, o Flamengo vai disputar a Copa do Brasil com um time, brasileiro com outro. Eu acho importante o Flamengo ter mais um grande goleiro. Eu teria... O Fábio do Cruzeiro está dando mole lá, eu pegaria ele. Qualquer um desses dois aí estaria muito bom. Experiência não faz falta a ninguém. Muito como inchado como o do Flamengo, precisa administrar o ego de todo mundo, a discussão, aquela palhaçada deles lá, apesar de que mas o Flamengo precisa de um goleiro, um quinto zagueiro. Não adiantou nada mandar o Rodolfo embora e contratar o Gustavo Henrique, ele é muito bom, parabéns. Um outro zagueiro. Você, num campeonato onde o Flamengo disputa 6 campeonatos, como o Flamengo vai disputar, podendo chegar a 7 com o Mundial, você precisa ter zagueiros experientes, não é só sub-20. Por quê? O zagueiro arruma cartão amarelo, arruma cartão vermelho, se machuca muito. Então eu acho que o Flamengo precisa pensar nisso, principalmente se mandar um time disputar a Copa do Brasil, outro disputar a Libertadores. E eu acho que já que vai mandar o Pires da Mota para o espaço, contrate um outro volante de contenção, porque na hora de fechar a entrada da área você precisa ter um Pires da Mota, um Cuejá, um jogador assim. É o que eu acho. Eu contrataria mais 3. É o que está faltando para o Flamengo. Olha aí, informação no banco BS2. Bom, o Flamengo é acordo com o BS2 e o banco terá a marca exibida em uniformes do Flamengo do futebol feminino e da base.
A parceria entre Flamengo e BS2 deu certo em 2019, com o futebol. As partes decidiram ampliar um acordo para os uniformes das categorias de base e do futebol feminino, que também se destacam por grandes campanhas. O negócio não interfere nos detalhes com a equipe principal. Qual a sua opinião, Barreto? Eu já comentei mais cedo aqui, o BS2 enrolou o Flamengo caiu, pagou 15 milhões, que é uma merreca, em troca de que ia dar uma fora de acordo com o número de pessoas que fossem entrando na sua conta. E ninguém entrou, muitos poucos flamenguistas entraram, até porque o brasileiro gosta de papel, gosta de ir no banco, ver a cara do gerente, ver a cara do caixa, conversar, tomar cafezinho. Digital você não vê nada, né? Se quebrar também você vai reclamar onde? Esse é o problema, então tem que ser revisto. Em troca, o PS2 já jogou mais 15 milhões no Flamengo para calar a boca da diretoria e do torcedor, mas a minha não vai calar mesmo, porque é muito pouco. E em troca eles estão patrocinando as categorias de base e o futebol feminino. Vou até falar uma coisa interessante, o basquete do Flamengo está ganhando tudo, tá, mas se a equipe até mandaram que ele ganhava 300 mil por mês. Problema, o salário era 150. Ele tinha direito a mais 150 por trabalhos que ele faria, vender a camisa, apareceu, o Flamengo não fez nada com ele, aí fica difícil. Agora o Flamengo tem que agora um uruguaio, o armador vai jogar junto com o argentino que o Flamengo tem lá. Mas está faltando, eu acho, um grande jogador na faixa dos seus 2,10 metros, é o que está faltando. Paquetá não vai vir não, Cláudio. Futebol feminino, o Flamengo está contratando 15 atletas, foram para o Santos, desmontou o time do Flamengo. O Flamengo vai precisar montar um time urgente, pelo menos para se manter na Série A, para ver o que vai acontecer ano que vem. Lembrando que em 2015 o Flamengo foi campeão brasileiro feminino. O Flamengo também está na Superliga A de vôlei feminino, mas eu achei uma vergonha. O Flamengo subiu, foi para a Série A e está na antepenúltima colocação. Os dois últimos caem. Ontem o Flamengo enfrentou o Fluminense aqui na Hebraica e perdeu de 3-7-0, 25-15, 25-14, 25-13. Então eu acho que o Flamengo precisa se mexer, contratar mais duas grandes jogadoras para manter esse time na primeira divisão. Por enquanto está na antepenúltima, os dois últimos caem. Se o Flamengo fizer isso, vai se salvar, por enquanto está salvo, para o ano que vem. O Flamengo está montando um time de futebol de salão também, masculino. O Flamengo na Olimpíada, agora no meio do ano no Japão, vai ser o clube no futebol no Brasil que mais vai ceder atletas para as Olimpíadas. O Flamengo foi o clube no Brasil que registrou o maior número de interação no Instagram em 2019. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo cravou, vocês, eu, todos nós, 495 milhões de visitas ao Instagram. Sabe quanto foi o segundo colocado? O Corinthians, com 136 milhões, depois Santos com 76, 74 o Vasco da Gama, e em quinto o São Paulo, com uma diferença muito grande. Junta Corinthians, Santos, Vasco e São Paulo, ainda ficam 100 milhões atrás do número de interações que nós fizemos no Instagram. Aliás, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, quem puder, por favor, me acompanhar no YouTube, eu tenho meu canal, Barreto Flamenguista. Instagram, a mesma coisa no Twitter. Futebol de base no Flamengo, se vocês não sabem, foi recorde. Nunca o Flamengo, nas suas categorias de base, cravou tanto título. O Flamengo conquistou 27 títulos de 12 categorias diferentes. Vou logo avisando. Super 7, 9, 13, 15, 17, 20, 23 e por aí vai. Eu inclusive postei um vídeo recentemente, o Sub-9 do Flamengo venceu o Vasco de virada 2-1, os garotos tudo de 9 anos, pequenininho, jogando pra cachorro. Fernando agora vai comentar de novo para quem chegou sobre as contratações do Flamengo, umas considerações que eu fiz para vocês. Bom, Michael. O jogador se destacou atuando pela ponta esquerda no Brasileirão, mas também pode ajudar a dar profundidade do outro lado, ou se movimentando por dentro. Pedro Rocha. O jogador pode atuar pelos dois lados do ataque, tanto como ponta direita como ponta esquerda. Pedro sai da área para abrir espaços para quem vem das pontas ou do meio. Gustavo Henrique, zagueiro. No Santos atuava pela esquerda, onde hoje atua o Pablo Mari. No Flamengo, mas também atua pela direita. Thiago Maia. Atua mais como volante de contenção. E o segundo volante. Vagas atuais hoje do Arão e Gerson. Atua também como e cai pela esquerda. Ele é canhoto.
O Thiago veio do Náutico para o Sub-20 e vai disputar o Carioca com a equipe Sub-20 e 23. Centroavante nato, grande promessa para este ano. Vocês escrevam esse nome desse garoto, hein? Thiago, que veio do Náutico. O garoto joga muito, não é à toa que o Flamengo pagou 7 milhões por um Sub-20. Observem uma coisa, o Flamengo não está contratando essa cambada. Ó. Michael foi contratado em definitivo. Pedro vem emprestado de graça para o Flamengo até o final do ano, prazo estipulado. O Pedro Rocha foi assim, Pedro Henrique foi definitivo, Thiago Maia vem emprestado também. Isto é, uma, duas, três dessas contratações do Flamengo, e se o Orejuela também vier 4, são emprestados. O que eles ganham com isso? Vão jogar no time titular do Flamengo? Dificilmente. Vão jogar no time B, isto é, no time AA, como o Jorge Jesus fala. Mas ele está na vitrine do maior futebol, do maior clube da América do Sul. O Flamengo está ganhando tudo. A mídia toda cobre o Flamengo. América do Sul, América do Norte, Europa, Oceania, África, Ásia, todo mundo está de olho no Flamengo. Então o Flamengo tem tudo para esse ano, no mínimo, ganhar 4 campeonatos, diferente do ano passado. Ano passado nós ganhamos 3. Esse ano, ó, Supercopa, Recopa, Carioca e Brasileiro, Copa do Brasil, eu cravo. Libertadores não está difícil para o Flamengo, está mais fácil que o ano passado, que eu vou repetir para vocês. Ano passado foi complicado, o Flamengo largou mal, vocês devem lembrar disso. Teve que decidir, por exemplo, contra o Internacional, a primeira aqui, a segunda lá, a cobra fumou um pouquinho. Agora, esse ano não. A chave do Flamengo é fraca, eu vejo o Flamengo cravando no mínimo 5 vitórias, se dedicar, o time titular, né? Vai chegar na fase de mata-mata com as vantagens de poder decidir no Maracanã, e, consequentemente, a final vai ser no Maracanã. Vejo o Flamengo não sendo tricampeão da Libertadores para ganhar novamente o Mundial, até porque ano que vem, vou lembrar, vai ser um estilo Copa do Mundo na China, do dia 10/6 a 10/7 de 2021, 24 times. O Flamengo é o único até agora classificado. Vão ter 8, 6 da América do Sul, o resto espalhado pelas outras confederações. Europa, vocês podem cravar aí, Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Liverpool, esses 4 são saco. Manchester City, provavelmente. A vaga lá vai ficar apertada. Juventus, olha, já falei 6, quero ver o resto. Então vai ser complicada ano que vem. 16 de fevereiro, em Brasília, Flamengo e Atlético Paraná, Supercopa do Brasil. Se vocês não sabem, olha lá, corrigir até o valor que eu falei da última vez, 5 milhões, não. Se o Flamengo ganhar a Supercopa contra o Atlético do Paraná, o Flamengo fatura 7 milhões de reais, o Atlético do Paraná, para ser vice, 2 milhões de reais. É muito dinheiro que o Flamengo vai faturar esse ano. O Flamengo quer faturar mais de 260 milhões de premiação, vai faturar mais de 300. Consequentemente, seu Jorge Jesus vai embolsar mais dinheiro ainda. Mesmo assim, ele vai chispar, vai se mandar no final do ano, Jorge Sampaoli vai assumir. O Flamengo cravou 1 bi praticamente de receita no ano passado. Jorge Jesus faturou 9 milhões de premiação, além do salário dele de 1.200.000 reais. Faturou mais 750 mil por mês, mais ou menos. O Flamengo chegou a 160 milhões de premiação em 2019. 200 milhões em contratações. O Flamengo esse ano está gastando menos, vai gastar na faixa de 100. Manteve uma média de 500 milhões em caixa. Tem um valor, olha bem, uma coisa muito interessante. A maior marca na América do Sul, na América Latina, do Flamengo. 2 bilhões é o valor da marca do Flamengo. Entrou mais 3 patrocinadores para o Flamengo. Entra dinheiro por tudo quanto é lado no Flamengo. O Flamengo, pelo 2º ano consecutivo, apresenta a maior previsão de receita. Está entrando dinheiro por tudo quanto é lado no Flamengo. A partir de segunda-feira eu escrevo para um jornal aqui do Rio de Janeiro. Depois eu vou avisar vocês. Até publiquei no meu Face a chamada do editor. Lembrando que o Flamengo, olha aí, ó, eu publiquei também hoje a ordem de jogos do Flamengo. Flamengo e Macaé, Flamengo e Vasco, que acredito que seja no Maracanã, a diretoria abrindo a perna para eles. Flamengo e Volta Redonda, Fla-Flu, Flamengo e Resende, Flamengo e Madureira, depois Flamengo e Atlético do Paraná, depois o Flamengo estreia na Libertadores. O Flamengo já está vendendo ingresso para sábado no Maracanã. Pessoal, vou encerrar por aqui, já estou há 2 horas falando. Amanhã eu entro pelo Instagram, sábado eu retorno depois do jogo do Flamengo, vou entrar mais 8 horas, que talvez a gente vá no Maracanã de 4 às 6, e domingo eu vou fazer a primeira transmissão pelo YouTube. Quem puder me seguir nas redes sociais, Instagram, Twitter e o YouTube, Barreto Espaço Flamenguista. Supercopa é um jogo só. O Atlético do Paraná é o campeão brasileiro contra o campeão
da Copa do Brasil, jogo único em Brasília, 16 de fevereiro, às 11 horas da manhã. Empatou, prorrogação em pênalti. Depois vamos ter a Recopa, que é Flamengo, campeão da Libertadores, contra o Independente Del Valle, campeão da Sul-Americana. Vão ser 2 jogos, um lá, um cá. A ordem não está definida, nem as datas ainda. Por isso é que eu digo que vamos enfrentar o Independente Del Valle 4 vezes, pela Libertadores e pela Recopa Sul-Americana. Entendeu? Não vejo o Flamengo perdendo esses títulos não, hein? Desde que não metam a mão no Flamengo. Lembrando a vocês que o Flamengo foi o 22º colocado, a primeira vez que o Flamengo entra nessa contagem, que mais faturou no mundo. Faturou na faixa de 202 milhões de euros, o que equivale a 930 milhões de reais. Ninguém tem essa marca. Olha, a gente está na frente de Leicester, Ajax, Benfica, inclusive o Benfica, que o Jorge Jesus diz que treinou grandes coisas, ficou em 25º na pontuação. O pessoal mete o pau, porque o Liverpool é isso e aquilo. Não é isso tudo não. 4 milhões de faturamento. Nem por isso deixaram de chegar na final. Quem teria que chegar e não chegou era Barcelona com 840 milhões de dólares, de euros, Real Madrid 757, os espanhóis sempre na frente. Manchester United com 711, Bayern de Munique com 660, PSG com 655, Manchester City em sexto, na frente ainda do Liverpool, vejam bem, e mesmo assim depois vem o Liverpool com 604 milhões. Oitavo Tottenham, depois o Chelsea, depois a Juventus da Itália. O Flamengo vem em 22º. Ano que vem o Flamengo, nos meus cálculos, que eu já estou fazendo de matemática para um site que me pede estatística, o Flamengo vai chegar ano que vem em 15º em faturamento na América, no mundo. Afirmo para vocês e assino embaixo. Querem previsões? Acertei ano passado 95%. O Flamengo vai chegar a 84 partidas ao longo do ano. O Flamengo não perde mais que 10, 11 partidas, se perder isso tudo. Ano passado perdemos 9, que fomos dar aquele mole com o Santos, botar o time titular, onde o time tinha que estar se preparando para a final do Mundial. Não vejo o Flamengo perdendo mais que 9, 10 partidas. Claro, se não tiver interferência do VAR, da CBF, do Conselho Arbitral, principalmente a Federação Paulista, que manda dentro da CPF. É praticamente a mesma coisa, é um conchavo só. Mesmo assim, se não meterem a colher, ou meterem um pouquinho só, o Flamengo ganha o Carioca, Super Libertadores, Brasileiro ou Copa do Brasil. Isto é, vamos ganhar 5 títulos esse ano. Garanto para vocês. Boa noite, saudações brunegas. Muito obrigado por tudo, tá, gente? Um abraço, nação. Fique com Deus. Durma em paz.